Eu desejo um feliz sábado para vocês, que neste final de semana possamos ter muita alegria, muita paz, muita fé. Hoje nós iremos falar sobre fé, porque é algo de uma importância grande ter fé, ter confiança e ser fiel a essa fé. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados, nos entregamos inteiramente em Tuas mãos. Nós queremos dedicar a Ti, Pai Santo, este sábado que se inicia daqui a pouco, para que possamos, Senhor, louvar, bendizer o Teu nome, aprender mais de Ti. Dá-nos, Senhor, fé, que é um dom Teu. Dá-nos a fidelidade naquilo que cremos, naquilo que nós julgamos de suma importância. Pai Santo e Eterno, abençoa-nos, a mim e a todos aqueles que me ouvem, que Te ouvem. Na realidade, nós fazemos a transmissão apenas da Tua palavra, mas ela é Tua, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos tudo isso. Amém. Então, hoje falaremos sobre fé. Que palavra difícil! Tão pequena e tão difícil, porque ter fé é complexo. O que é fé? Fé tem a ver com fidelidade. O que é fidelidade? A balança é fiel, até que alguém queira usá-la de maneira ruim. A vida é uma balança, tem que ter equilíbrio da balança. O equilíbrio, em geral, ela é um partido. Ela oferece dois partidos, aliás. A de fidelidade e a de não fidelidade. A balança, ela nem pode passar e nem faltar. Ela tem que ser fiel. Mas vamos ver. Em Mateus 11, 28, Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso irmos a Jesus para termos a confiança nele. Estando nele, por isso é que ele diz, vinde a mim. E quando a gente vai a Jesus, então as coisas mudam, nós passamos agora a ter segurança. Vamos então a Hebreus, no capítulo 11, é chamado o capítulo da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se é impossível agradar a Deus sem fé, nós precisamos buscar essa fé. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne o galardoador dos que o buscam. Eu busco a Deus, Ele se apresenta a mim porque Ele me chamou primeiro de que eu o procurasse. É necessário que eu me aproxime dEle para poder ter fé, porque se eu me aproximo de Deus, eu vou conhecê-lo. E alguém diz assim, mas eu não sinto Deus. Busca Deus. Pare um pouquinho, leia um pouquinho. Eu não acredito que a água mata a sede, bebe água. Mas às vezes nós estamos com tanta sede que a gente bebe água e parece que a sede não passou. Bebe mais um pouco. Não passe tempo sem beber água. Não passe tempo sem buscar a Deus. Ele existe e Ele é o doador daquele que buscam a Ele. E Ele doa. Qual foi o maior presente que Deus deu para nós, para o mundo? Em São João 3,16 diz assim, porque Deus amou ao mundo de maneira tão grande, de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe que se a Bíblia toda desaparecesse e ficasse apenas este verso, ele é suficiente para que nós possamos ter Cristo e termos a salvação consequentemente. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crer, tenha fé nele. Aí é preciso saber o que é fé. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa vez, uma senhora disse que se alguém pediu alguma coisa por fé, é capaz de remover montanhas.
E diz a história que ela construiu uma casa e depois percebeu que a casa ficou escondida da estrada que passava por ali. E ela disse, puxa vida, eu queria que todos vissem a minha casa e ela ficou escondida atrás do monte, mas eu vou orar e Deus vai tirar esse monte para que minha casa seja vista. E ela orou com a janela aberta e disse, Senhor, esta noite tira essa montanha de frente à minha casa para que ela seja vista por quem passa na estrada. E de manhã ela abriu a janela e lá estava o monte. E ela disse, eu sabia que ele não tirava. Primeiro, ela não tinha fé. Segundo, não havia necessidade de mostrar a casa dela. Nós não podemos pedir coisas desnecessárias que não sejam segundo a vontade de Deus. Agora, é necessário ter fé. E aqui diz assim, de fato, sem fé, sem crença, sem fidelidade, é impossível agradar a Deus. Vamos pegar fidelidade. O que é fidelidade? É levar a sério aquilo que ele pede. Eu falei há dias atrás a respeito de ouvir a palavra de Deus através dos seus mandamentos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé na palavra dele, naquilo que ele fala, nos mandamentos que ele nos deu para que pudesse seguir e tivesse um caráter perfeito, é que nós pensamos que Deus quer a alma. Nós somos a alma. O que nós precisamos aperfeiçoar em nós mesmos, na nossa vida, é o caráter. Porque Deus ama aqueles que têm o caráter dele. E qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é o cumprimento da palavra dele. E o que é que ele pede? Não é muito. E tudo o que ele pede para o nosso bem é tão sério. Vocês sabiam que a Arca da Aliança simboliza o trono de Deus? E dentro da Arca da Aliança estão os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos fazem parte do trono de Deus. Se não é a lei moral, não há condição de ter um Deus maravilhoso. Vamos respeitar esses mandamentos que Deus pede a nós. Ele nos nutre, nos encaminha para Cristo, fazemos a vontade de Cristo. E em Tiago 2, 17 até a 23, nos diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si é morta. Quais são as obras? As obras da lei, a vontade de Deus, fazer a vontade desse Deus maravilhoso. Mas se alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Fé sem as obras é morta. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, mas até os demônios creem. Não basta crer acreditando que Deus existe, é preciso fazer a vontade dele, porque fé é fazer a vontade. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Sim, fé sem obras é inoperante. E o que é obra? Obra da lei. Obediência aos mandamentos é a obra que nós oferecemos para o engrandecimento de Deus. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Eu pergunto, você vê em Abraão oferecendo o filho a Deus obras ou fé? Fé ele tinha, a ponto de levar o seu filho, levar o feixe de lenha, levar um cutelo, levantar o cutelo, descer o cutelo para matar o filho. Isso agora é obra. Era o exercício da fé. Porque fé sem obras. Senhor, eu tenho fé no Senhor, mas o Senhor está pedindo meu filho. Isso eu não vou dar. Paciência, por favor. Eu pergunto, é natural um pai matar um filho? Não. Mas Deus pediu a Abraão que matasse o seu filho. E ele diz, assim como não me negaste o teu filho, matando-o,
eu também não negarei o meu filho para a salvação. Na hora que Abraão foi descer o cutelo para matar o filho, ouviu o berro de um cordeiro, e ele olha, e Deus segura a mão de Abraão. Não mates o rapaz. Assim como tu entregaste o teu filho para mim, eu entregarei o meu filho pela humanidade. Maravilhoso, gente. Deus Pai ofereceu o seu Filho em nosso lugar, para que tenhamos fé e pratiquemos a sua vontade. A vontade de Deus é soberana. Aonde podemos buscar a vontade de Deus para fazê-la? Nos mandos dele. É o pedido de Deus através de sua palavra. Você vai deixar alguém se enganar? Ou enganar? Dizendo que não precisa de obediência à palavra de Deus? Todos os 10 mandamentos, se falta um, falta todos. E aquele que diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. É escrito, está escrito. 1 João, capítulo 2, verso 4. Vamos lá, veja lá. Busque lá para você saber que há uma necessidade. O 22 diz: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as Escrituras, a qual diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu e ele foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele fez uma obra de entrega. Ele creu, teve fé e operou aquilo que Deus pedia. Deus é que não deixou que ele executasse o finalmente. Mas ele estava decidido a dar o seu filho para atender. Não foi fácil. Quando Deus pediu, não é possível, o meu filho que vai ser a herança, ele é que vai dar continuidade. Deus lhe disse, ele agora pede, mas se ele pede, eu obedeço. E ele pega o feixe de lenha, os servos, o filho, o cutelo e vai lá para aquele local onde mais tarde foi construído o templo. Ali é um lugar significativo, aonde Deus então confirma a salvação nossa através da doação do seu Filho. O Deus maravilhoso, né? Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor ofereceu o seu Filho para nos salvar. Sem Ele, Pai Santo, nós estaríamos perdidos. Dá, Senhor, fé e também obras para que possamos oferecer a Ti a prova da fé. Toma-nos em Tuas mãos e faze-nos pessoas abnegadas, obedientes, operosas. Para a honra e glória do Teu nome pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para todos nós.